de riscos, os Estados Unidos estão entrando em uma espiral de dívidas sem fim. Nassim Taleb, analista de risco e gestor de fundos, expressou preocupação com o perigoso aumento da dívida nacional nos Estados Unidos, que está gerando divisões políticas em Washington, dificultando a resolução do problema. Enquanto o Congresso continua a ampliar o limite da dívida e a fazer acordos por medo das consequências de tomar a decisão correta, essa estrutura política dentro do sistema político resultará eventualmente em uma espiral de dívida. Uma espiral de dívida é como uma espiral sem fim, mortal, alertou Taleb durante um evento para a Universal Investments, nesta terça-feira, 30 de 1 de 2024. Taleb ressaltou seu pessimismo em relação ao sistema político do mundo ocidental como um todo. Na semana passada, a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, mencionou que a dívida nacional dos Estados Unidos, que alcançou a marca inédita de 34 trilhões, é um número assustador, mas gerenciável. Ele justificou afirmando que a dívida dos Estados Unidos é administrável devido à magnitude de sua economia enorme. O livro de Taleb, O Cisne Negro, que aborda estratégias para navegar em um mundo repleto de incerteza, é um best-seller no The New York Times. Para o analista militar, Zelensky perdeu o controle sobre chefe das Forças Armadas da Ucrânia. O presidente ucraniano Vladimir Zelensky chegou a negar rumores nesta terça-feira, 30 de 1 de 2024, sobre a suposta demissão do comandante das Forças Armadas do país, Valery Zaluzny, em meio aos atritos constantes com o governo. As informações iniciais apontavam que Zaluzny teria sido forçado a renunciar ao cargo. Na última, segundo o gabinete presidencial, também desmentiu a saída de Valery do cargo. Porém, antes disso, alguns legisladores e jornalistas ucranianos afirmaram que Zaluzny havia sido destituído do cargo, acrescentando que Zelensky ainda não havia publicado o decreto. O especialista militar e coronel aposentado Anatoly Matvichuk afirmou a Sputnik que a situação mostrou que o presidente não tem autoridade em nenhum dos grupos de poder da Ucrânia e por isso precisou recuar da decisão. Penso que isso foi talvez uma ação deliberada por parte de Zelensky, porque ele precisa tomar alguma atitude para recuperar sua popularidade, disse. Os rumores sobre a destituição de Zaluzny foram procedidos por relatos de crescente inimizade entre o presidente ucraniano e o general de alto escalão. Alguns veículos de mídia ocidentais alertaram em novembro do ano passado que as relações entre Zaluzny e Zelensky tornaram-se terríveis após a contraofensiva mal sucedida da Ucrânia. Segundo o analista, o presidente ucraniano tentou atribuir a culpa pelo fracasso a Zaluzny. Além disso, sem nomear o comandante, Zelensky advertiu os generais ucranianos contra interferência na política nacional. Na época, o assessor próximo de Zaluzny, Gennady Shastakov, foi morto de forma suspeita por uma explosão de granada após a publicação do artigo do general sobre o impasse no campo de batalha. Em primeiro lugar, a hostilidade entre Zaluzny e Zelensky existe há quase um ano. Diante das ações pouco profissionais do presidente ucraniano, o chefe do exército ucraniano mais de uma vez disse diretamente a Zelensky em reuniões que ele não era competente o suficiente para resolver muitas questões militares, explica o analista. Além disso, o coronel aposentado acrescentou que Zelensky entende que Zaluzny se destacou em termos de importância sociopolítica. Há um conflito em curso, ele controlar as tropas foi que o conhecem e confiam nele. Ele criou uma galáxia de comandantes e generais que o seguem. Ou seja, esta é uma força militar que ameaça Zelensky no poder, afirma. O especialista também acredita que o abate do avião militar de transporte Il-76 da Rússia pelas Forças Armadas Ucranianas pode ter dado coragem a Zelensky e o instigado a exercer pressão sobre o alto general. Em 24 de janeiro, a aeronave transportava 65 prisioneiros de guerra ucranianos para uma troca em Kiev. Quando foi abatido, isso resultou na morte de todos os prisioneiros de guerra, além de 6 membros da tripulação e 3 acompanhantes. O Ministério da Defesa da Ucrânia afirmou que o exército não sabia do transporte, apesar da imprensa do país ter relatado anteriormente que a parte havia confirmado a tropa para a mesma data do ataque. Penso que houve uma conversa muito séria entre Zaluzny e Zelensky, presumiu o coronel aposentado. Zelensky quer Zaluzny morrendo ou evaporando, e ele deve ter realizado a demissão, mas depois disso muitas alavancas foram acionadas, mas são desconhecidas para nós e só podemos especular. Suponho que também foram os pares dos Estados Unidos, principais aliados de Zelensky, que começaram a protestar. É claro, os Estados Unidos da União Europeia também se juntaram a esse escuro argumento. Questionado sobre qual seria a reação do comandante-chefe das Forças Armadas Ucranianas à sua possível demissão, Matvichuk sugeriu que Zaluzny aparentemente se recusou a renunciar. Mostrou que não renunciaria e que deveria removê-lo do cargo. Mas há um temor com relação a isso, porque há um grupo de generais que pode chegar a qualquer momento e dizer: chega, vamos mudar o presidente. Ou seja, Zaluzny não sairá silenciosamente, sugeriu o coronel aposentado.
Porém, o especialista não acredita que seria necessário um golpe militar para destituir o presidente Zelensky. Acredito que isso teria acontecido de maneira muito calma e suave e teria se transformado em uma mudança de liderança política, continuou o especialista. Matt Vishuk não descarta que a controvérsia em torno de Zelensky possa ser um plano do serviço de inteligência britânico que estão testando uma possível reformulação do cenário político da Ucrânia. Entendo que Zelensky recebeu carta branca para o futuro e hoje ele poderia pleitear o poder dado as condições do país e dentro da força militar. E esse poder não lhe foi dado. Vemos que Zelensky se recusa a realizar eleições. Ele pode tirar a força, finaliza. Veja um resumo sobre a crise no comando da Ucrânia. Zaluzny foi nomeado comandante das Forças Armadas da Ucrânia em junho de 2021. A imagem de Zaluzny como general capaz de sofrer um golpe durante a segunda metade de 2023, quando a muito alardeada contra-ofensiva ucraniana terminou em desastre total, com milhares de soldados morrendo em vão. Após o fracasso da contra-ofensiva, diversos veículos da mídia começaram a relatar uma aparente ruptura entre o presidente e seu comandante. A situação teria se complicado após Zelensky considerar Zaluzny um possível rival nas próximas eleições. Em novembro, um assessor próximo de Zaluzny foi morto em circunstâncias suspeitas enquanto celebrava seu 39º aniversário. Em dezembro, dispositivos de escuta inativos foram supostamente descobertos no escritório de Zaluzny. Brasil, a ambiciosa meta de produzir 50% da tecnologia de defesa na nova política industrial. Com o objetivo de reverter o processo de desindustrialização do Brasil, fenômeno iniciado na década de 1980 e que se intensificou nos últimos anos, o governo federal lançou na última semana a nova política industrial. Até 2026 serão investidos 300 bilhões e um dos pilares para a retomada do crescimento no setor é a indústria de defesa. Em um movimento que não se via no país há pelo menos meio século, o Exército Brasileiro enviou em dezembro do ano passado quase 30 veículos blindados para a fronteira com a Venezuela e Roraima, por conta das tensões com a Guiana. Qual é o objetivo da defesa do Brasil? Pergunta. Para além das questões que envolvem os dois países vizinhos, o coronel Oscar Medeiros Filho, que foi coordenador de pesquisa do Centro de Estudos Estratégicos do Exército e atualmente é professor de Relações Internacionais do Centro de Universidade de Brasília, classificou a situação como um exemplo de mobilização das capacidades militares para defender a integridade territorial do país. Esse tipo de debate não é muito comum no Brasil, mas à medida que ele vai sendo colocado, vamos tomando conhecimento da importância do tempo para qualquer Estado nacional soberano. O quadro internacional é multipolar, em que o uso da força como instrumento da política internacional tem se mostrado cada vez mais como uma tendência. Eu acredito que este é um tema que talvez venha a fazer mais parte do debate nacional. A comunidade brasileira nunca se preocupou muito sobre como estamos capacitados para enfrentar essas demandas, argumenta o especialista. É justamente o fortalecimento da indústria nacional de defesa um dos 6 principais objetivos do governo federal, que lançou na última semana o plano da Nova Indústria Brasil. Ao todo, o programa vai contar com 300 bilhões até 2026 em financiamento disponibilizados em linhas de crédito geridos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e financiadora de estudos e projetos, e a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial. Setor que se torna também um aliado para reverter a desindustrialização do país. O Palácio do Planalto estabeleceu uma ambiciosa meta a ser alcançada até 2033. Obter autonomia na produção de 50% das tecnologias críticas para a defesa. Temos menos de 10 anos para alcançar esse objetivo, que, em termos de tecnologia de mercado de defesa, pode mudar muito. E é importante que a gente caminhe em algumas, como as ligadas a sistemas de propulsão, sensoramento remoto, inteligência artificial, veículos autônomos, que devem avançar nos próximos anos. Mas o fato é que as novas demandas irão surgir, o que torna essa meta, de fato, ainda mais ambiciosa, explica o coronel. Como funciona o sistema de defesa do Brasil? Pergunta. No Brasil, a estratégia de defesa é baseada principalmente nos preceitos de direito internacional. A prevalência da resolução de disputas e conflitos por meio da diplomacia, inclusive envolvendo as Forças Armadas. Segundo o coronel Oscar Medeiros Filho, um grande marco para o setor ocorreu em 2008, quando foi introduzida uma política de longo prazo. Com isso, a relação com a indústria de defesa passa a ser algo essencial. É essa tríplice hélice que são as demandas das Forças Armadas do setor produtivo, que já que o Brasil tem um par considerável na área de defesa, e também o setor acadêmico com a capacidade de produzir conhecimento de tecnologia, resume, e alavancar a produção nacional de tecnologia de defesa vem para o especialista renovar essa importante política. Nesse sentido, qualquer tipo de esforço no planejamento estratégico de longo prazo é muito bem-vindo. O Brasil tem esse potencial, basta ver a capacidade industrial brasileira, as ilhas de excelência que nós temos em universidades de ponta,
como toda meta, também é uma aspiração política, pontua. Qual é o poder militar do Brasil no mundo? Pergunta. No ano passado, o ranking divulgado pela Global Firepower sobre os exércitos mais poderosos do mundo deixou o Brasil em 12º lugar, uma queda de 2 posições em relação aos levantamentos anteriores. Para o coronel Oscar Medeiros Filhos, um dos aspectos mais importantes sobre o poder militar é depender cada vez menos de tecnologias de outros países, o que o plano do governo para a indústria brasileira busca atacar. O cerceamento tecnológico é uma realidade, especialmente entre grandes potências e potências regionais. E o Brasil possui a estatura geopolítica, naturalmente, de uma potência. Ou seja, não há saída para um país que quer realmente ter autonomia estratégica se não buscar desenvolver a sua capacidade de tecnologia de defesa. E eu acho que é isso que o Brasil tem mostrado, essa busca de uma soberania da sua produção industrial, especialmente a partir de 2008, conta. Conforme o especialista, outra característica da política externa brasileira é ampliar o leque de parceiros no setor bélico. A história do Brasil mostra o quão difícil é depender da tecnologia entre as suas parcerias estratégicas. O tabuleiro internacional traz hoje outra preocupação, que é o risco geopolítico das parcerias. O Brasil não tem inimigos internacionais, nem pretende, e eu acho que essa postura de equidistância em relação às grandes potências me parece a melhor das estratégias, concluiu. Qual é o papel do setor de defesa na economia do Brasil? Considerado o maior exportador de produtos de defesa da América do Sul, a indústria nacional no setor representou quase 5% do produto interno bruto do Brasil no ano passado, com geração de mais de 2,9 milhões de empregos. O ex-coordenador da SEX acrescenta ainda que o país conta com expoentes mundiais, como a Embraer, considerada uma das 100 maiores empresas de defesa do mundo. Temos em São Paulo todo aquele parque industrial, somos um dos maiores produtores, por exemplo, de grafeno. Eu estive na Mackenzie agora no final do ano passado também, vendo o potencial que temos, utilizando as folhas planas de átomos de carbono como resistência e condutividades espetaculares, importantes para o desenvolvimento tecnológico. Por isso, encontrar quais são as demandas e investir a partir de uma aproximação dos setores produtivos e da academia. Já a especialista em segurança e teoria das relações internacionais e professora da Universidade de Abdul-Dubai, Isabela Gama, defende que o setor de defesa do Brasil precisa de reformas e modernização. Nós produzimos material bélico de tecnologia média avançada, que já conseguimos, inclusive, vender para outros países, mas ainda assim bastante infante perto da indústria bélica de outros estados. Eu acredito que, para atingir essa meta que o governo do presidente Lula impôs, na verdade, nós vamos precisar de ajuda externa, especialmente investimentos privados. Diz. Para Gama, os países do BRICS podem ser importantes parceiros estratégicos do Brasil para esse momento. Há uma questão de se tornar mais independente em termos de defesa, vem de situações como da Ucrânia, que não tem como se defender a não ser pedindo ajuda de outros estados, mas até o momento o Brasil não tem ameaças significativas à sua existência, finaliza. Mídia. Plano conjunto Reino Unido-Japão para fornecer projéteis de artilharia à Ucrânia fracassa. Mais más notícias para a Ucrânia. O Japão e o Reino Unido não conseguem cumprir acordos preliminares sobre o fornecimento de artilharia adicional ao exército sem dificuldades. À medida que o raio de esperança no fim do túnel se torna obscuro para Kiev, os esforços do Reino Unido e do Japão para reabastecer os estoques de artilharia da Ucrânia fracassaram, informou o The Wall Street Journal, citando fontes ligadas ao projeto. Há 2 aspectos fundamentais nessa questão: a incompatibilidade técnica entre os planos militares britânicos e japoneses e a capacidade de produção limitada do suposto empreiteiro japonês. Pela iniciativa, o Japão deveria produzir projetos de 155 mm sob licença oficial concedida pela empresa BAE Systems, um dos principais empreiteiros globais de defesa. Os projéteis em questão deveriam ser fabricados em instalações japonesas locais e depois enviados para o Reino Unido. Assim, o Japão estava essencialmente se envolvendo tacitamente no fornecimento de armas estrangeiras ao governo de Kiev, sem nunca ter de se aliar abertamente à Ucrânia no conflito em curso. Em dezembro passado, o Financial Times noticiou que um plano semelhante estava sendo considerado entre o Japão e os Estados Unidos. O projeto visava reabastecer os agora esgotados arsenais ocidentais para que os patrocinadores de Kiev estivessem em uma posição melhor para fornecer ainda mais suprimentos sem terem de comprometer o seu próprio potencial militar. No entanto, ambos os planos estagnaram. De acordo com as fontes do Wall Street Journal, as autoridades britânicas avaliaram se os militares poderiam usar projetos de 155 mm produzidos pelo fabricante japonês Komatsu e, em última análise, decidiram abandonar totalmente o plano. A situação
A principal questão supostamente decorre de problemas no uso de armas e sistemas de armas provenientes de diferentes fabricantes. Além disso, o Wall Street Journal também observou a capacidade limitada de fabricação de munição da Komatsu. Os Estados Unidos e seus aliados aumentaram a sua assistência militar a Kiev pouco depois de a Rússia ter lançado a sua operação militar especial em 2022. Moscou alertou repetidamente que os países da Organização do Tratado do Atlântico Norte estão brincando com fogo e ao fornecer armas que, segundo o Kremlin, contribui para prolongar o conflito na Ucrânia. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, sublinhou que qualquer carga com armas para a Ucrânia se tornaria um alvo legítimo para as forças russas. Orbán não duvida que o suposto plano da União Europeia para minar a economia húngara seja real. São capazes disso. O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, disse nesta terça-feira que não tem dúvida de que a União Europeia é capaz de minar a economia do país e que esta decisão pode levar a um Armagedon. De acordo com o Financial Times, a União Europeia ameaçou perturbar a economia da Hungria caso Budapeste vetasse a ajuda do bloco à Ucrânia durante a cúpula na próxima quinta-feira. Então, o Armagedon teria chegado à Hungria. Isto é o que está escrito no documento publicado pelo Financial Times, disse Orbán, acrescentando que não tem dúvida de que o documento é real. Em um documento elaborado por responsáveis da União Europeia e vistos pelo Financial Times, Bruxelas delineou uma estratégia para visar explicitamente as fraquezas econômicas da Hungria, pôr em perigo a sua moeda e provocar um colapso na confiança dos investidores, em uma tentativa de prejudicar o emprego e o crescimento, caso Budapeste se recusasse a levantar seu veto de ajuda a Kiev. O primeiro-ministro acrescentou que os responsáveis do bloco europeu são capazes disso. O premier afirmou ainda que está pronto para tomar uma decisão conjunta com os outros 26 países da União Europeia sobre o financiamento da Ucrânia na cúpula de 1º de fevereiro, se tiver garantias de que o montante precisará ser aprovado todos os anos por unanimidade. Decidimos fazer uma proposta de compromisso. Ok, não concordamos em alterar o orçamento, não concordamos que 50 bilhões devem ser dados à Ucrânia, é uma quantia enorme, mas tudo bem, a Hungria está disposta a participar na decisão dos 27 estados se for garantido que decidiremos todos os anos se continuaremos a enviar este dinheiro ou não. E esta decisão anual deve ter a mesma base jurídica de hoje, deve ser unânime, disse Orbán em entrevista à revista de notícias Le Point. Em dezembro de 2023, a Hungria vetou a ampliação do orçamento da União Europeia para 2024 e 2027 para acomodar 50 bilhões de euros em ajuda macrofinanceira à Ucrânia. Na ocasião, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, disse aos jornalistas que esperava que os líderes da União Europeia aprovassem por unanimidade a ajuda financeira à Ucrânia no início de 2024, com a próxima cúpula extraordinária da União Europeia marcada para 1º de fevereiro. Ataque direto dos Estados Unidos ao Irã abriria a caixa de Pandora, diz analista político. Tendo acusado sem fundamento o Irã de planejar o recente ataque mortal à base militar dos Estados Unidos na Jordânia, John Biden e sua equipe estão supostamente considerando um ataque secreto contra Teherã ou funcionários do país, de acordo com a Bloomberg. Em entrevista a Sputnik, um especialista em assuntos internacionais analisa o caso. O ataque com drones no fim de semana, que deixou 3 soldados estadunidenses mortos e 34 feridos, está aumentando a pressão sobre Biden antes das eleições presidenciais de 2024. De acordo com a imprensa dos Estados Unidos, a administração Biden jogou a culpa sobre Teherã, não apresentando evidências para apoiar suas declarações. Um ataque direto ao Irã abriria a caixa de Pandora, disse o Sputnik, o professor Hossein Askari, analista político e professor emérito de negócios e assuntos internacionais da Universidade de George Washington. Se o ataque foi de milícia iraquiana que o Irã apoia, então o ataque dos Estados Unidos à milícia afetará as relações com o Iraque, que já se opôs a outras respostas dos Estados Unidos às milícias e está envolvido em negociações com os Estados Unidos a saírem do Iraque. É um ano eleitoral dos Estados Unidos e há muita pressão sobre Biden para ser duro com o Irã, observou o analista político. Segundo Askari, Biden está entre a cruz e a espada. Não importa o que ele faça, é provável que seja alvo de fortes críticas por ser muito fraco ou escalar o conflito. Um ataque dentro do Irã, sem dúvida, ampliaria a guerra, com o final do jogo se tornando ainda mais sombrio, e um ataque dentro do Iraque prejudicando ainda mais as relações entre os Estados Unidos e o Iraque, frisou o professor. Ele acrescenta que mesmo assim Biden vai atacar, e que o ataque vai pôr mais lenha na fogueira, uma vez que Teherã está ainda procurando vingança ao assassinato do general Soleimani e do líder da milícia iraquiana, Abu Muhandis. Lavrov, armas ocidentais fornecidas à Ucrânia apareceram em vários países da Europa e na faixa de Gaza. As armas ucranianas fornecidas pelo Ocidente podem ser encontradas não só no Oriente Médio, mas também na Finlândia, Suécia, Dinamarca, nos Países Baixos, na faixa de Gaza, declarou o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov.
As armas que o Ocidente fornece ao regime ucraniano foram encontradas não só nas zonas de conflito no Oriente Médio, mas já foram detectados carregamentos ilegais na Finlândia, Suécia, Dinamarca, Países Baixos, na faixa de Gaza, disse o ministro durante o seu discurso em evento sobre a situação em torno da Ucrânia. Ele acrescentou também que países ocidentais estão tentando ignorar a disseminação de armas da Ucrânia para as zonas de conflito onde elas são usadas por extremistas e terroristas. De acordo com Lavrov, o Ocidente está tentando convencer vários países a entregar armas russas à Ucrânia sem informar a Moscou, estando as autoridades russas em contato com esses países. O Ocidente entende que o fracasso do projeto ucraniano começou, mas ele não pode parar a ajuda a Kiev por razões de prestígio e benefícios econômicos, ressaltou Lavrov durante seu discurso. E eles já entendem que o colapso já começou. No entanto, eles não podem parar, e não apenas por razões de prestígio, que segundo eles consideram que colocaram em jogo e não podem perder. E do ponto de vista de benefícios econômicos, disse o chefe da diplomacia russa. Para Lavrov, por fim, Lavrov observou que o lado russo está investigando por conta própria o abate do avião de transporte Il-76 com prisioneiros ucranianos na região de Belgorod, mas não se fecha dos que querem saber a verdade sobre esse incidente. Analista, afastamento da Rússia do euro é forma de se desligar dos meios de pagamento do Ocidente. A Rússia cancelou o euro do seu Fundo de Bem-Estar Nacional como mais uma forma de se dissociar dos métodos de pagamentos ocidentais e, por sua vez, se aproximar dos seus parceiros do BRICS, afirma a professora da Universidade de Uppsala, Maria Cristina Rosas. A decisão do governo de Vladimir Putin tem a ver com a necessidade de separar a Rússia dos métodos de pagamentos ocidentais devido às sanções impostas. Por outro lado, vemos a sua intenção de reforçar as relações com a China e outros parceiros do BRICS. Assegura a especialista em referência ao bloco que ambas as nações compõem junto com a Índia, África do Sul e Brasil. No dia 19 de janeiro, o ministro da Economia da Rússia anunciou o cancelamento total da parte do euro do Fundo Estatal e Soberano da Rússia, de modo que a reserva estratégica do país consiste atualmente apenas em rublos, yuan e ouro. Em dezembro de 2023, uma parte dos ativos do Fundo de Bem-Estar Nacional Russo nas contas do Banco da Rússia, no valor de 114,9 bilhões 232.584 kg de ouro e 573,7 milhões foi convertido em 2,9 trilhões de rublos, disse a pasta. Após a decisão, a conta na moeda gerida pela União Europeia foi fechada a zero. O Fundo de Bem-Estar Nacional Russo é uma reserva estatal vital destinada a estabilizar o orçamento nacional em caso de queda nos rendimentos e a satisfazer as necessidades do país a longo prazo. É financiado através de contribuições do excedente orçamentário federal do setor de petróleo e gás, bem como dos rendimentos provenientes de recursos autogeridos. O afastamento da Rússia do euro é o mais recente capítulo do seu distanciamento das potências ocidentais. Em meados de 2021, o fundo deixou de investir o capital em ativos de dólar. Para 2022, fez o mesmo para contas em libras esterlinas e ienes japoneses. No entanto, o movimento feito por Moscou é extremamente relevante em uma altura em que se posiciona como o primeiro colocado na Europa em termos de paridade de poder de compra, e existe um bom relacionamento entre a Rússia e vários aliados, como a Índia e nações do continente africano, como demonstrado em 2023 pela segunda cúpula Rússia-África. A tendência seria apenas usar rublos, e nesse sentido teria que negociar com seus principais parceiros para realizar trocas. Algo que Moscou tem a seu favor é a chefe do Banco Central, Elvira Nabiullina, que tem conseguido manobrar de forma a reduzir os impactos desfavoráveis das sanções que o Ocidente tem aplicado à Rússia. Portanto, tem também um papel fundamental na gestão da política monetária, explica o especialista. Outro aspecto que Rosa destaca é a decisão de Moscou de manter parte de sua reserva de ouro. Por isso, lhes permite maior margem de manobra e liquidez diante da questão, diante de qualquer situação adversa na economia. Da mesma forma, o euro não tem boas perspectivas para oferecer nem a Moscou nem a qualquer outro estado, depois de problemas passados com crise econômica de 2008 e o Brexit, cujas consequências foram combinadas com a PAN-C e um impacto adverso das sanções que as nações do bloco impuseram contra a Rússia pela operação militar especial na Ucrânia. Atualmente, a União Europeia tenta apoiar Kiev a gastar mais na defesa devido à pressão dos Estados Unidos e à alegada percepção de insegurança gerada pelo conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Em um efeito dominó, enfatiza Rosas. Anteriormente, a Europa prosperou muito na sua integração quando as responsabilidades de segurança recaíam financeiramente sobre os Estados Unidos, mas desde a administração de Donald Trump,
Em 2017 e 2021, até agora foi dito aos parceiros europeus: é preciso gastar mais no apoio financeiro à Organização do Tratado do Atlântico Norte, porque a maior parte do financiamento é fornecida por Washington e não é justo, acrescenta ela. Outras nações podem seguir o exemplo. Segundo a doutora em Relações Internacionais pela Universidade Nacional Autônoma do México, outras nações já estão seguindo o exemplo da Rússia de se separarem dos sistemas de pagamentos ocidentais, aos quais mais poderão ser acrescentados em breve. Por exemplo, em março de 2023, os líderes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e da China, Xi Jinping, concordaram em negociar entre si as suas próprias moedas e não com a de origem norte-americana. Da mesma forma, os membros do BRICS procuraram produzir uma moeda própria. Assim como falamos de um processo de desdolarização, neste momento estamos assistindo a um processo de deusirização. Ao mesmo tempo, vários países africanos já realizam transações com o Yuan, além de terem linhas de crédito com a China, lembra Rosas. Outro lugar do planeta onde esta busca por outras moedas está presente é a América Latina, e em grande parte isso se deve aos avanços de Pequim em questões econômicas. A China se tornou um credor muito importante para a América Latina, concedeu empréstimos à Argentina, ao Equador e à Venezuela, por exemplo, e todos em yuan. Sei que a Europa tem pequenos programas de apoio para a região e apenas para alguns países, explica. Prova disso é a análise anteriormente realizada pela Sputnik, as declarações de responsáveis de 193 países da Organização das Nações Unidas. Nos meios de comunicação social, representantes de 68 nações apoiaram o abandono do dólar ou declararam que estão tomando medidas nesse sentido. Ao mesmo tempo, muitos estados compreenderam que a moeda dos Estados Unidos é um perigo, não só como um meio de pagamento, mas também como um instrumento de poupança. Alguns países estão tomando medidas mais específicas para reduzir a dependência da sua população em relação às moedas estrangeiras. Entre elas está o Vietnã, que proibiu os depósitos de longo prazo em outras moedas. O fato é que a desdolarização está avançando e a conversa tem ocorrido no BRICS e em outras nações do sul global, concluiu Rosas. Rússia. Uso de moedas nacionais e criação de alternativa ao SWIFT acompanham a desdolarização. O presidente do Banco Central da Rússia, a presidente do Banco Central da Rússia, Elvira Nabiullina, declarou em entrevista à Sputnik que os países do BRICS já superam o G7 em peso na economia global e estão reduzindo sua dependência da antiga infraestrutura financeira, intensificando as transações em moedas nacionais e criando suas próprias plataformas. Em relação a novas plataformas de comunicação de informações financeiras, a Sputnik questionou em que ferramentas os países do BRICS estão trabalhando para substituir o sistema SWIFT. A Rússia tem o seu próprio sistema de mensagens financeiras, que é uma alternativa ao SWIFT. Propomos aos países se conectarem a ela. Um total de 159 participantes estrangeiros de 20 países já se juntaram. Alguns outros países têm uma infraestrutura semelhante, disse Nabiullina. Ela acrescentou que os países têm interesse em desenvolver esse tipo de plataforma, já que surgiram riscos de utilização de infraestrutura de transações internacionais existente, o SWIFT, e muitos países estão considerando alternativas para pagamentos internacionais. A presidente do Banco Central da Rússia disse que o processo está relacionado com a desdolarização. Trata-se, ressaltou Nabiullina, da transição para moedas nacionais e para infraestruturas de transações que as sanções não possam afetar. Ao ser questionado sobre a trajetória da economia global, ela observou que o crescimento da economia global está desacelerando. No entanto, foi possível evitar uma forte contração. Essa probabilidade este ano é um pouco menor do que no ano passado. Foi possível evitar a recessão. Coreia do Norte realiza o terceiro lançamento de mísseis e de cruzeiro em uma semana. A Coreia do Norte disparou na segunda-feira, 29 de 1 de 2024, vários mísseis de cruzeiro em direção ao Mar Amarelo. Em seu terceiro lançamento desse tipo, em apenas uma semana, informou a agência de notícias OAP, citando o Estado-Maior Conjunto sul-coreano. O novo lançamento, realizado a partir da costa ocidental da península, ocorreu por volta das 7 horas da terça-feira, 30 de 1 de 2024. As forças armadas da Coreia do Sul não especificou quantos mísseis foram disparados desta vez. Os dois lançamentos anteriores, realizados no dia 24 e 28 de janeiro, foram de um míssil de cruzeiro estratégico Pulsar 331, disparado de um submarino. O tempo de voo dos mísseis de cruzeiro lançados hoje foi maior do que os lançados em 28 de janeiro. Em setembro de 2021, Pyongyang testou pela primeira vez um míssil de cruzeiro Hwasao-1, cujo alcance é estimado em 1,5 mil quilômetros. Em 2023, lançou vários mísseis
o Assal-2, com alcance de até 2.000 km. O nome do míssil, Pulsar, significa flecha de fogo. De acordo com o governo sul-coreano, os mísseis de cruzeiro lançados por submarinos norte-coreanos podem apresentar uma séria ameaça à defesa aérea da Coreia do Sul, se forem aperfeiçoados, porque sua baixa altitude de voo e capacidade de ataque de precisão tornam sua detecção e derrubada mais difíceis. Os militares sul-coreanos relataram ter intensificado a vigilância e reforçado a cooperação com colegas americanos na sequência das ações da Coreia do Norte. Em 24 de janeiro, os militares sul-coreanos detectaram o lançamento pela Coreia do Norte de vários mísseis de cruzeiro em direção ao Mar Amarelo. Pyongyang declarou mais tarde que foi testado o Assal 331, que está em fase de desenvolvimento. BRICS focará em pagamentos em moedas nacionais em 2024, afirma o presidente do Banco Central da Rússia. A presidente do Banco Central da Rússia, Elvira Nabiullina, declarou em entrevista à Sputnik nesta segunda-feira que neste ano uma das prioridades dos países do grupo será fortalecer os sistemas de pagamento e liquidação em moedas nacionais. Temos um grupo de especialistas estudando vários temas, incluindo moedas digitais e a interação de sistemas de pagamento. Este ano queremos focar mais nas liquidações em moedas nacionais, afirmou Nabiullina. Em 1º de janeiro, a Rússia se tornou presidente do BRICS. A presidente do Banco Russo destacou que os reguladores também prestarão atenção ao desenvolvimento de tecnologias financeiras. Queremos discutir a automatização dos sistemas de identificação transfronteiriços. Esse tema é muito prático, permitirá que as pessoas recebam rapidamente serviços financeiros em outros países do BRICS, acrescentou ela. Outro tema de sua agenda é a segurança cibernética do setor financeiro. Segundo Nabiullina, o Banco Central quer convidar parceiros para realizar exercícios cibernéticos transfronteiriços. A participação dos países do BRICS no ano passado aumentou de 31% para 35% do produto interno bruto mundial, em paridade de poder de compra, superando a participação do G7, conforme afirmou ela. O BRICS é composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Durante a cúpula de Joanesburgo, em agosto de 2023, foi decidido convidar a Argentina, Egito, Irã, Etiópia, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita para a organização. Posteriormente, a Argentina se recusou a participar da reunião. A adesão plena dos novos países à organização começou em 1º de janeiro de 2024. Ao todo, os 10 países têm uma população de 3,6 bilhões de pessoas, quase metade do total global e mais de 40% da produção mundial de petróleo. Além disso, juntas, as nações representam cerca de 1/4 das exportações mundiais de bens. Mídia britânica. As perspectivas demográficas para a Ucrânia são sombrias. A Ucrânia está diante de uma das taxas de fertilidade mais baixas do mundo, registrando uma média de apenas 0,7 filhos por mulher em idade fértil. Essa situação, agravada por mortes violentas em massa e pelo êxodo de milhões de refugiados, coloca em xeque a sobrevivência do país como nação, alerta o jornal britânico The Times. Ela, Libanova, diretora do Instituto de Demografia e Estudos Sociais da Academia Nacional de Ciências da Ucrânia, informou à imprensa que a expectativa de vida masculina diminuiu de 66 a 67 anos para 57 a 58 anos em decorrência do conflito, de acordo com as estimativas de especialistas. O veículo de comunicação britânico destaca que apenas Chad, 54, Nigéria, 54, Lesoto, 55, República Centro-Africana, 55 apresentam expectativa de vida mais baixa do que a Ucrânia. O veículo enfatiza que as perspectivas demográficas para o país são sombrias. O jornal relata que uma equipe de 12 acadêmicos especializados em demografia calculou o impacto das baixas militares na sociedade ucraniana, utilizando diversas fontes, embora esses números não sejam divulgados pelo governo. Ela, Libanova, explicou que a informação está vazando e a idade das pessoas mortas é conhecida. Eles consideraram a experiência da guerra dos Balcãs, analisaram dados anteriores e utilizaram todas as fontes disponíveis para estimar a situação atual. A Ucrânia já enfrenta uma crise demográfica antes do conflito, com uma taxa de natalidade de 1,16 e uma pequena proporção de população entre 20 e 40 anos, o mesmo segmento com maior probabilidade de morrer em combate. Fontes militares norte-americanas citadas pelo jornal estimam que o número de mortos no conflito ucraniano esteja entre 70 mil homens e 100 mil pessoas. A crise atingiu um ponto tão crítico que os ministros ucranianos tiveram que desenvolver uma estratégia de repovoamento para 2040, revelou o Libanova, embora ainda faltem planos concretos para reverter essa tendência. Há objetivos estratégicos
aumentar a natalidade, eliminar a mortalidade prematura, promover o crescimento migratório e adaptar a sociedade ao envelhecimento da população, afirmou a especialista ao The Times.